bem, voltamos com o segundo bloco do Superi Notícias desta segunda-feira, dia 13 de setembro, abrindo mais uma semana do mês 9 de 2021. No primeiro bloco do Superi Notícias desta segunda, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e, claro, você sabe que você também pode acompanhar o Superi Notícias, não só aqui na tela da Superi TV, canal 20 da TV a cabo, mas também na nossa fanpage no Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo e minha amiga, você também ficará por dentro de tudo que acontece no Superi Notícias, mas não só no Superi Notícias, e sim toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. E também uma outra forma de ficar bem informado é através da versão digital do Diário do Rio Doce. Só acessar na sua barra de navegação do seu celular ou computador, tablet, enfim, opção não falta para você acessar drd.com.br e assim como aqui no Superi Notícias, ficar bem informado sobre tudo o que acontece acerca de Valadares e região do Brasil e do mundo. Sem mais delongas, vamos começar o Superi Notícias, a segunda parte do Superi Notícias desta segunda-feira, com uma entrevista super especial. Receba aqui no estúdio da Superi TV a tecnóloga em agronegócio, Vanilda Ferreira, ela que está aqui para poder falar de um assunto muito importante e que tem a ver com a economia brasileira. Vamos falar sobre a nutrição animal, principalmente neste ano de 2021. Vanilda, primeiramente, seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite e boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E, inclusive, abordando um assunto, né, que hoje em dia tem ficado muito em pauta nas notícias, né? E antes de você complementar, lembrando que, como você mesmo deixou claro na sua primeira explanação, você já veio aqui no início deste ano, né, lá para o início de fevereiro, e está aqui para poder falar um pouquinho mais, ainda mais sobre a questão da nutrição animal, principalmente neste ano de 2021. Pode complementar, te cortei. Não, a gente estava falando sobre a nutrição de pets, Sim. né? E agora o assunto mais abordado seria a nutrição de animais de grande porte. Sim. Salvo os animais de granja, confinamento, porque assim, o agronegócio tem crescido assim, de tamanho excomunal. Desde 2020 para cá, a gente tem acompanhado esse crescimento e o que está em pauta é questão de crescimento de grãos, principalmente, preço de ração e tudo. Em relação ao ano passado, esse primeiro semestre de 2021, o agronegócio, o setor de rações, deu uma entrevista falando que nós crescemos 5,2%. Em relação ao ano passado, o crescimento foi muito parecido. Nós temos expectativas para o segundo semestre. Normalmente vende-se mais ração por conta das festas de fim de ano, né? O produtor consome mais produtos. Eu trabalho com nutrição animal, eu sou representante. A gente vende produtos para nutrição, tanto para mantença quanto para engorda. Eu trabalho com gado de leite, gado de corte, confinamento, granja de suíno, aves. Sim. E a gente tem acompanhado um crescimento de consumo de proteína animal, né? Tanto exportação quanto consumo interno, né, no mercado interno. Só que, infelizmente, assim como aumenta o consumo, tem aumentado o preço dos insumos. E a projeção para esse segundo semestre é de um pouco menos do que o primeiro semestre, por conta desse preço, dessa alta de grãos. Isso. Tem aumentado muito. Tanto milho, soja, alguns produtos que são exportados, né, que vêm direto do mercado da China, vitamina, aditivos, enfim, que são usados na ração industrializada. Alguns produtores preferiram confinar animais no segundo semestre, na expectativa que tenha uma queda de preço devido à quantidade ofertada de animais. Mas nós sabemos que talvez isso não aconteça. A arroba do boi tem diminuído o preço, né, devido a alguns burburinhos sobre a doença da vaca louca. Verdade. A gente sabe que isso para o mercado é muito ruim, né, que derruba o preço e assim, a gente está mantendo um nível de preço de insumos muito alto para poder manter. Quem mexe com leite sabe que leite quase não tem valor de mercado, né? E está na mesa do brasileiro, do rico, do pobre.
E é sempre um produto que não foi muito valorizado. A carne é cotada em dólar e o leite não, né? Mas infelizmente é assim, o agronegócio é altas e baixas, a nutrição também é do mesmo jeito. Tem muitos clientes que usam subprodutos para substituir, né? No caso o milho ou a soja, usam derivados. O sorgo é um exemplo, casquinha de soja, para poder substituir esses insumos que estão em alta no mercado no momento. E sobre, você no início da sua explanação, você citou a questão em relação a, você fez uma comparação, né, entre o crescimento que houve em 2020 com o crescimento que vocês estão tendo da área da nutrição animal, do agronegócio, neste ano de 2021. E a gente pensa, pô, mesmo no ano de 2020, onde tivemos o início de uma pandemia, houve um crescimento. E neste ano de 2021, esse crescimento continuou. Por que isso aconteceu? Sabemos, claro, que se tratando de economia, não só a economia brasileira, mas também, claro, a economia mundial, são ínfimos os setores que tiveram um crescimento por conta da pandemia. E a questão da nutrição animal, o agronegócio, veio na contramão de algo que aconteceu em praticamente todos os setores da economia, né? Sim. Que é um retardamento no crescimento. Sim. A gente sabe que no primeiro semestre, segundo semestre do ano passado, muita gente começou a ficar em casa. Sim. E começou a consumir mais alimentos em casa. Né? Fazia as festinhas em casa, reunia família ou ficava só preso mesmo e ficava entediado e queria comer. Então, o consumo de derivados do leite, de carne, tudo desse mercado, desse ramo do agronegócio, de produção, aumentou muito por causa desse consumo interno. Sim. E mais ali para o meio do ano, teve aquele acordo do Brasil com a China para exportação de carne. Bem lembrado. E também fizeram um acordo com exportação de grãos. Então, tudo aumentou de produção e para exportar. Sim. Inclusive, eles tiraram uma taxa de importação de milho para ver se a gente consegue comprar mais barato, porque a demanda tem sido tão grande que a gente não tem conseguido manter o mercado interno e exportar ao mesmo tempo. Mas esse crescimento, quando ele começou, ele não retardou mais. Daí para frente só foi aumentando. A gente tem exemplo do começo do ano passado, a arroba do boi estava em média de 190. Sim. Ela chegou aí a R$400. É claro que regrediu, né? Mas a gente não teve uma regressão tão significativa quanto era. E a gente tem ideia que não vai voltar mais a ser como era antes. Inclusive, preço de tudo. A gente sabe que o litro de óleo custava R$2, hoje está quase R$10 no supermercado. Sim. E isso tem acontecido por conta dessa escassez de produto aqui dentro, por causa do mercado externo. A gente tem vendido muito, mas também tem se consumido muito aqui dentro. Claro. Vanilda, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Volto a repetir, né? Você já esteve aqui neste ano, sim, no início de fevereiro, e agora está aqui neste início, podemos colocar, metade do mês de setembro, trazendo todas as informações e dando um apanhado geral em relação ao cenário da nutrição animal neste ano de 2021. E nas palavras da Vanilda, você acompanhou e agora você sabe que a questão da nutrição animal só tem crescido, né? Cresceu em 2020 e neste ano também continuou crescendo, e a tendência para o restante deste ano de 2021 é ainda mais de crescimento. Vanilda, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado mais uma vez. O Super Notícias desta segunda vai para o seu segundo intervalo e na volta o noticiário esportivo. O Democrata perdeu fora de casa, o Cruzeiro venceu a equipe da Ponte Preta e o Galo, mais líder do que nunca do Brasileirão, fez mais uma vítima, desta vez a equipe do Fortaleza. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já.